Existe, de fato, uma grande preocupação com uma estagnação econômica do continente europeu, que, somado ao envelhecimento populacional, faz com que os custos de produção aumentem demais no continente europeu, haja uma transferência de capitais, principalmente para o Extremo Oriente e Sudeste Asiático, causando ou ocasionando uma queda econômica, social, política e geopolítica do continente europeu. E se eu falar para vocês que existe uma solução, um país conhecido também como Países Baixos, vem implementando reformas no mercado de trabalho, reduzindo a jornada de trabalho e tendo uma altíssima produtividade, que podem dar um indicativo de como vai ser o futuro do trabalho, não só no continente europeu, mas também no mundo. Será, galera, que essa redução da carga de trabalho, uma vida mais confortável, uma vida com mais tempo para você, com você mesmo, seus lazeres, filhos, pais, enfim, é o futuro da nossa sociedade? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, para quem não sabe, a Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está te ofertando a possibilidade de ter acesso a essa tech t-shirt e a várias outras vestimentas com um descontaço muito legal de 10% se você já é usuário da marca e 20% se for a sua primeira compra, o seu primeiro CPF, claro, tá? Que eu vou utilizar para comprar ali na Insider. E você pode ter acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Roupas, galera, que desamassam o calor do próprio corpo, ela tem um conforto térmico que vai te dando uma sensação muito boa ao longo do dia, evita aquele mau cheiro desagradável no final, galera, é sensacional, tá? Então eu vou deixar para vocês o link na descrição ou o QR Code destacado na tela, tem acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Com o meu cupom somado aos descontos que tem no site, você vai ter acesso a excelentes roupas, hein, galera, tá? Não perde aí a oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente vem percebendo que a Europa ela está entrando no momento de, não recessão do ponto de vista econômico, mas de pelo menos um questionamento relacionado a países que estão estagnados economicamente, a uma queda de representatividade geopolítica, lembrando que o continente europeu, historicamente, esteve na crista ali, né, foi a região mais importante durante séculos, seja na abertura do Mediterrâneo, seja nas grandes navegações, na primeira e na segunda revolução industrial, só que a situação muda no pós-Guerra Fria. Muito disso se dá, a gente fala principalmente nesse momento pós-Guerra Fria, que a Europa tem um custo de produção muito elevado, altas burocracias, altas regulamentações e um envelhecimento populacional. Isso traz uma sociedade estagnada e com capital tão dinâmico, um mundo tão globalizado, onde o capital é extremamente volátil e busca as melhores oportunidades, que é muito mais competitivo você produzir no Laos, no Camboja, na Indonésia, na Malásia, enfim, do que produzir, por exemplo, na Alemanha, na França, na Espanha, na Itália, que são países com custos produtivos muito mais elevados. E aí é natural, com essa transferência de capitais, que você tenha uma queda econômica. Com essa queda econômica, perde-se representatividade. Também uma falta de tato, geopolítico, de ter dependido tanto economicamente dos chineses, tanto militarmente dos americanos e tanto do ponto de vista energético dos russos, a Europa entrou num misto ali de dependência geopolítica internacional. Só que existe um país que, mesmo com essas dificuldades apresentadas pelo continente europeu, apresenta ainda uma excelente qualidade de vida e que vem, além de tudo, reduzindo a jornada de trabalho, buscando melhorar ainda mais essa qualidade, que são os Países Baixos. Para quem não sabe falar Holanda, não é muito correto. Holanda é uma parte do território dos Países Baixos, tá? Que é o país, entre aspas, que a gente conhece como... Que, aliás, é o país de fato, né? Que a gente, entre aspas, conhece como Holanda. Os Países Baixos, ele tem hoje uma carga de trabalho que é a menor do continente europeu. Para vocês terem uma noção, em média, a União Europeia trabalham-se 36 horas por semana, nos Países Baixos são 32 horas. Se a gente fizer uma espécie de divisão, né? Pô, galera, dividir por 8 aí, que é uma carga regular de trabalho, a gente está falando em 4 dias de trabalho, que de fato é a média da população dos Países Baixos.
Tudo isso alegando-se questões sociais. Questão, por exemplo, de participação da vida do homem, da mulher na vida dos seus filhos, dos pais, por exemplo, que estão mais idosos, momentos de hobby, momentos de lazer. E é fato, cara, quando você pega assim, né? Até entra uma parte um pouco mais filosófica, para quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos e vocês sabem, né, que produzir conteúdo é um trabalho que, galera, eu peno aqui, né? Para quem acompanha regularmente o meu canal, sabe que eu trabalho de segunda a segunda, produzindo um vídeo, 2 vídeos, às vezes 3 vídeos por dia. E a minha, a gente chama de equipe, né? Eu faço a capa, eu faço a edição, eu faço a descrição. É um trabalho exaustivo, não estou reclamando, tá? Gosto bastante. Mas muitas vezes eu sou, por exemplo, vai sair umas férias. Ó, espera um pouquinho que eu vou ter que trabalhar, depois eu vou na praia com vocês, papapá, tudo tal. Você vai abrindo. E tudo isso porque eu quero ofertar uma vida confortável para o meu filho, né? Ter uma condição de trabalho, uma condição de vida legal, oferecer boas viagens, oferecer um colégio legal, ter condições de ter, por exemplo, um plano de saúde interessante. Só que aí você vai colocando, né? Poxa, no futuro, será que ele vai lembrar mais de aquela viagem sensacional que ele fez? Ou, por exemplo, de eu ter passado mais tempo de qualidade com ele? E eu confesso que eu sou super focado nessas coisas. Tento equilibrar muito, né? O ponto de vista financeiro com o ponto de vista pessoal. E esse é um dilema que cresce muito, principalmente nos países europeus. Principalmente também por conta da queda da taxa de natalidade, não são somente questões econômicas, mas também questões sociais. Poxa, não adianta nada você ter um filho e não ter tempo para dispor do seu filho. Ah, eu vou deixar ele com, sei lá, com uma babá, eu vou deixar ele num colégio, vou deixar ele, né? Eu não vou meu filho, vou terceirizar a criação dele. Então, talvez muitos casais pensem, melhor nem ter filho. Então, todos esses dilemas de cuidar dos pais mais idosos, de ter uma vida que não seja só pensar no trabalho, mas também jogar um futebol, ter o seu lazer, passar um tempo vendo série, etc., vem fazendo com que os países europeus, principalmente os Países Baixos, reduzam essa jornada de trabalho. Para vocês terem uma noção, várias empresas já adotam esses 4 dias de trabalho, tirando a sexta-feira, e a própria Netherlands Trade Union Confederation, que é o maior sindicato do país, já recomenda que seja uma coisa oficial dos Países Baixos. Mesmo não sendo oficial, praticamente todas as pequenas empresas e grande parte das grandes empresas já adotam essa medida. Professor, isso é uma realidade do mundo? Como eu falei, não. Os Países Baixos, a média é 32 horas. Quando a gente pega a União Europeia, são 36. Em outros países, por exemplo, no Brasil, a média são 40 horas. No México, são 43 horas por semana. Na China, ainda hoje, a gente fala de 48 horas de trabalho semanais. Inclusive, na China, embora o Estado considere legal, existem muitos relatos de empresas que fazem o 996, né? Ou seja, começam a trabalhar às 9 horas da manhã, terminam de trabalhar às 21 e trabalham 6 dias por semana, principalmente algumas empresas de ponta, de alta tecnologia. O Estado fala que é ilegal. Mas é fato que, assim, se a gente for fazer uma comparação do Brasil com os Países Baixos, é uma carga de trabalho 20% menor. Isso traz benefícios, por exemplo, segundo os patrões, que as licenças médicas reduziram, que a produtividade no trabalho aumentou, que as pessoas tiveram mais tempo para pensar nos seus hobbies, seu lazer. E isso trouxe um ambiente de trabalho mais construtivo. Houve uma queda, por exemplo, do desemprego. Afinal, se tem menos pessoas trabalhando para você cumprir a carga horária de trabalho necessária, vai ter que contratar mais gente. Se contrata mais gente, aumenta a participação feminina no mercado de trabalho. Tendo um trabalho mais flexível, que você trabalha menos horas, as mulheres têm mais tempo para dispor, por exemplo, da criação do filho. Não estou falando que só a mulher tem que criar o filho, né? Mas é fato que, principalmente em locais aí mais conservadores e tal, ainda encai muito sobre a mulher essa responsabilidade de criação da criança. E se ela trabalha menos, isso pode até ser um incentivo a aumentar a natalidade, que é um problema dos países europeus. Hoje, por exemplo, nos Países Baixos, a gente fala de 3 em cada 4 mulheres e 1 em cada 4 homens que trabalham menos de 35 horas por semana. Quase metade dos trabalhadores não tem uma carga de trabalho integral nos Países Baixos. Professor, tô adorando isso. Então temos que instalar isso no Brasil. Calma, né? Por quê? Mesmo dentro do continente europeu, eu diria que os Países Baixos não é uma realidade frente aos outros países. Não dá para a gente achar que a Europa é um único país. Uma coisa é analisar a realidade de Portugal, Espanha, de Grécia, que são países
menos industrializados, menos tecnológicos, menos que com IDH menor, com avanço econômico menor, com outros países da região do Vale do Ruhr, por exemplo, da Alemanha, Países Baixos, Bélgica, que aí sim tem um nível de desenvolvimento muito maior. Se a gente analisa alguns dados, por exemplo, hoje, a gente tem, por exemplo, os Países Baixos com um dos PIBs mais altos do continente europeu, o 18º PIB mais alto do mundo, o sexto maior da Europa, só que os Países Baixos são muito pequenininhos. Então, talvez uma análise mais justa fosse fazer um PIB per capita. Aí, os Países Baixos estão em nono lugar. É um país que tem várias inovações tecnológicas. É a sede, por exemplo, da ASML, que é super especializada e detém o monopólio de alguns processamentos na questão de chips e semicondutores. Tem, por exemplo, a Philips, Amsterdã, que é um centro financeiro não só europeu, mas global. A Euronext, que é a principal, a mais antiga bolsa de valores, também localizada ali nos Países Baixos. A gente tem, por exemplo, o Porto de Roterdã, que é um ponto nevrálgico do continente europeu e é um ponto importante de circulação de mercadorias. Durante muito tempo foi o porto mais importante do mundo. Hoje é superado pelo Porto de Xangai da China. A gente tem o setor de serviços com 80% do PIB, turismo sensacional, por exemplo. Se a gente for pegar até no setor primário, os caras são bons. Hoje, os Países Baixos detêm 50% da produção mundial de flores e da exportação. É um dos grandes exportadores agrícolas do mundo, de um produto que não é muito reconhecido por vários outros países. Ou seja, talvez fazer a comparação do que representa os Países Baixos com o mundo seja extremamente injusto, né? Se a gente for fazer uma análise da produtividade do trabalho, eu acho que isso é uma coisa bem importante, tá? Como assim, professor? Você tem uma tabelinha feita pela OCDE e outras instituições como a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que mostram o quanto que, por exemplo, um trabalhador brasileiro lucra ou gera de valor econômico durante uma hora de trabalho e um trabalhador dos Países Baixos. Hoje, por exemplo, os Países Baixos, ele está dentre os maiores produtores do mundo de valor. São quase US$ 90 produzido por um trabalhador por hora trabalhada. O Brasil está mais ou menos em 21,2. Ou seja, mais ou menos, enquanto um trabalhador dos Países Baixos trabalha uma hora para gerar os US$ 90, um trabalhador brasileiro tem que trabalhar 4 horas e meia. Professor, porque nós somos preguiçosos? Não é isso, né? Claro que não. Aqui no Brasil, que nem eu falei, a gente até trabalha mais, mas geralmente em trabalhos que são menos remunerados, que envolvem atividades que geram menos valor, entende? Então, você gerar valor trabalhando menos, mas tendo uma alta produtividade, é muito mais fácil do que a gente falar de México, Brasil, enfim, trabalhar um pouco menos, porque a produtividade ela acaba sendo muito menor, tá? Claro que tudo dentro dos limites da. Ah, entendi, o professor falou que tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cara, não estou falando isso também, né? Mas eu estou falando que talvez um bom caminho, qual é a ideia, né? Na minha concepção, é uma tendência a redução da carga de trabalho, porque, convenhamos, nós seres humanos, na minha visão pelo menos, e acredito que na visão de todo mundo, não fomos feitos para trabalhar. Muitas vezes a gente terceiriza coisas importantes da nossa vida por coisas do mercado de trabalho. Contar só uma historinha breve aqui pra vocês. Uma das coisas que eu mais me arrependo, galera, tá? Verdade. Estava numa empresa, era professor, né? Professor de cursos pré-vestibulares. E era o dia do aniversário do meu pai. E aí eu tive uma festa, uma confraternização da empresa. E a confraternização da empresa acontecia exatamente no aniversário. Só que eu era novo, né? Tava querendo pegar aula, tal, essas coisas. E aí falei, bom, fui na confraternização da empresa, puxei o saco do chefe e tal, essas coisas, né? Coisa que tem que fazer no mundo corporativo. Não fui no aniversário do meu pai, que é uma figura muito mais importante, nem lembro quem que era a galera que estava próxima ali de mim. E pouco tempo depois, acabei sendo desligado da empresa. Me deu tanta raiva, sabe? A gente acaba colocando o mundo corporativo muitas vezes acima das nossas coisas pessoais. Não estou falando também para você abandonar, eu acho que o ideal é equilíbrio. E, de novo, eu falo de um lugar confortável, porque, felizmente, trabalho em boas instituições, tenho um trabalho que, graças a vocês, é melhor remunerado. Grande parte da mão de obra do Brasil, infelizmente, não tem essa opção, né? Ah, então eu vou abandonar meu trabalho. Não, cara, tem que pagar o aluguel, tem que pagar ali a alimentação do filho, tem que pagar a escola, o hospital, o convênio, até o seu mesmo, né? Então, muitas vezes não é uma opção.
Então, talvez para a gente ir nesse caminho, a gente tem que investir em educação, pesquisa, tecnologia, aumentar a produtividade do nosso trabalho, para, enfim, conseguir reduzir a nossa jornada de trabalho para 4 horas por semana, para 4 dias por semana, 3 dias por semana, enfim. O Elon Musk, ele deu uma declaração recente que talvez ele esteja exagerando um pouco, ou pelo menos omitindo que isso talvez não seja para todo mundo. Alegando que as pessoas hoje que se preocupam em guardar dinheiro, na poupança, etc., ou no CDB, etc., estão erradas, porque daqui 10 a no máximo 20 anos, o trabalho não será mais necessário. Ele fala que hoje os robôs humanoides, e claro, a Tesla tem grande participação nisso, e a inteligência artificial avançam a passos tão largos que a produtividade ela vai aumentar em todo mundo. Se aumenta a produtividade, reduz o custo de bens e serviços produzidos, eliminando a escassez. Isso, se de fato não tiver mais escassez no mundo, você não vai mais precisar ter dinheiro, porque se não tem nada de escasso, basta você pedir para alguma coisa ser feita que ela vai ser produzida para você. Então vai ser uma espécie de renda universal elevada para todo mundo, garantindo saúde, moradia, alimentação para todas as pessoas, e o trabalho, quando ele for feito, vai ser feito por hobby. Mas quem vai de fato trabalhar, colocar a mão na massa, é a inteligência artificial e os robôs humanoides. Sendo sincero, cara, acho que o Elon Musk tem muito mais capacidade para falar sobre esse tema do que eu, claro, né? Mas não acho que a gente vai ter um avanço tão importante assim da inteligência artificial e dos robôs humanoides para inviabilizar ou deixar de ser necessário o mercado de trabalho, né, o trabalho humano. E também acho que mesmo que isso aconteça, talvez isso fique muito concentrado nas regiões centrais. Nos países centrais. Centrais não geograficamente, né, mas do ponto de vista econômico. Aumentando a desigualdade e fazendo com que a periferia do capitalismo global não tenha acesso aos benefícios da robotização, da inteligência artificial, aumentando a produtividade e reduzindo o custo do trabalho. Ou seja, talvez, quando isso acontecer, isso pode causar um aumento da desigualdade e beneficiar muito mais os países ricos. Até por isso, o Brasil está tentando mediar com a Índia uma espécie de ONU da inteligência artificial, uma espécie de mecanismo de regulamentações para quebra de patentes e para que todos os países tenham acesso ao mesmo tempo aos benefícios da inteligência artificial e da robotização dos processos produtivos. Duvido muito que isso vá acontecer. Mas e você, galera? Acha interessante essa ideia? Acha que essa ideia dos Países Baixos de reduzir a jornada de trabalho para ter um aumento da produtividade e produzir uma vida mais confortável para você, sua família, enfim, é o futuro da humanidade? Ou não? Cada vez mais a gente vai trabalhar? Porque isso é o que tinha sido prometido, né? E convenhamos que eu ainda estou trabalhando bastante, galera, tá? O que você pensa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.